Quando a gente começou a falar sobre... Pra ficar bom? Hã? De pé? Tá bom. Vamos ver se eu consigo equilibrar tudo, porque... Vamos lá. Toda vez eu trago tudo e não uso, mas é que nem um objeto transicional. Poder ficar me acomodando, né? Então, quando a gente estava falando sobre o encontro, quando a gente estava falando, começaram a vir tantas ideias, né? Então, assim, não, acho que precisamos falar disso, precisamos falar daquilo. E aí eu fui pensando, nossa, não é à toa que a gente vai falar da cultura do excesso mesmo, porque aí a gente quer dar conta de tudo num tempo que a gente já sabe que não vai caber, mas a gente só consegue saber que não vai caber se a gente está inserido no real, porque na imaginação mesmo tudo cabe, né? Então eu vou começar pedindo para passar a primeira, por favor, para deixar aqui, que essa frase me fez muito sentido assim, para a gente começar a falar do processo de subjetivação, da criação de uma pessoa, né? O Rodrigo foi falando tanto de como é que a gente vai aí se constituindo sob um ponto de vista e a gente vai completando com a outra parte. Então, no processo de criação de uma pessoa tem que ter um outro humano, e um outro humano que está radicalmente implicado num processo que é muito difícil, porque quando a gente está diante de um filho, a gente está com a criança que a gente já foi, fazendo um barulho gigante, que eu falo para os meus pacientes que é na brinquedoteca interna que a gente tem, onde a gente põe o nosso infantil lá, e a gente vai tendo um trabalho tão grande com essa nossa parte, que precisa estar viva, mas ela não pode estar com toda a liberdade do mundo, porque ela precisa estar viva para a gente poder fazer uma conexão potente, mas ela precisa ter sido contornada, né, e estabilizada em termos de posição para a gente poder ocupar o lugar de maturidade junto com essa parte infantil que está presente dentro da gente. Então, as crianças, quando elas vêm ao mundo, elas precisam que alguém traduza como é que a vida funciona. E vocês podem estar se perguntando, mas por que a gente está falando disso quando a gente vai falar desses impactos da hipermodernidade, né? Porque essa função parental, independente do tempo que a gente está vivendo, ela é intransferível. Ela precisa ser vivida de uma determinada maneira suficientemente boa para que a gente constitua pessoas com recursos internos suficientes para poder estar no mundo. E a gente está diante de uma geração, quando ele foi trazendo os números, né, há cerca de 2010 para cá, a gente tem visto uma deterioração na condição psíquica e emocional de uma geração. E quando a gente fala de uma geração, a gente está falando da humanidade, porque quando a gente... Isso é uma coisa que eu costumo dizer para os meus supervisionandos, né? Que assim, que quando a gente cuida de um paciente, quando a gente está cuidando de um sujeito, a gente está cuidando de 3 gerações para frente. Tem algumas patologias que elas estão originadas há 3 gerações para trás da constituição do ambiente emocional daquele sujeito. E a gente não se dá conta. Então a gente está diante, né, de uma situação que, para nós, profissionais da saúde mental, ela é muito preocupante, né? Então, eu vou tentar fazer, dentro do tempo que cabe, né, tentando me encontrar aí com a realidade, um pequeno apanhado de como, normalmente, a gente espera que algumas coisas aconteçam e o que a gente tem observado que está acontecendo. Se precisarem me interromper, vocês vão falando, mas assim... Então, para constituir um humano, eu preciso de uma outra pessoa viva, junto a esse bebê, a essa criança, para poder traduzir o que se passa, para poder fazer a função de humanização. Sem isso, toda a experiência de cuidados com uma criança, ela fica absolutamente fria, desprovida de afeto, mas de significado. É um outro que dá significado, e a gente faz isso instintivamente. Quando você está com um nenenzinho, como o Rodrigo está agora, que você pega no colo, ele está chorando, você fala, ai, vem cá que está doendo essa barriga, ou então vamos lá, vamos trocar essa fraldinha, esse bumbum está assadinho, vamos lá ver o que está acontecendo.
nessa narrativa, nessa concessão, vou usar um termo teórico, de repertório simbólico para a criança, onde você vai nomeando as experiências, você vai dando um registro que ela acessa depois. Né? Então, haja vista que as crianças, por volta de 1 ano, estão falando, mas elas ficaram 1 ano escutando a língua, elas entendem tudo, desde os primórdios. Então, a gente estava falando agora no café, né? Quando a gente estava falando, bom, nem entende tudo, eu falei, já entende tudo, já viveu muita coisa, o bebezinho de 2 meses, gente, uma fofura, eu sou suspeita porque, né, bebês, crianças, Simone sabe, né? Então, então eu preciso de um outro para ir traduzindo o que está acontecendo comigo, né? Para que eu possa, mais para frente, me apropriar daquilo que foi registrado em mim, não é registrado cognitivamente, é registrado emocionalmente. Então, o que tem acontecido ultimamente, né? Ultimamente, que a gente diz de uns tantos anos para cá, tem havido a introdução de recursos que não são humanos no trato com as crianças. Quando a gente fala dos eletrônicos, eles são uma bênção, a gente precisa disso, a gente sabe que a gente se utiliza, mas a gente tem visto uma apresentação muito precoce para as crianças, numa fase onde o desenvolvimento delas precisa de experiências reais, quando ele fala do olho no olho e do pele com pele. Então, por exemplo, né, a gente fala o que Piaget falava do período sensório-motor, né, quando as crianças estão desenvolvendo todas as capacidades a partir da sensorialidade, da possibilidade de conferir significado a isso. Quando elas estão, por exemplo, na tela, não tem corpo. Tem a visão, tem a imagem e só. Nem o corpo delas, nem o corpo de um outro está prevalente na experiência. Nesse sentido, a gente tem uma sobrecarga de imagens sem significado e sem alguém para conferir esse significado, que vão conferindo um excesso de estímulo com o qual a criança não tem condições de lidar. Porque ela só consegue lidar com aquilo que é, entre aspas, traduzido para ela. Então, ela só consegue lidar com aquilo que, na verdade, foi conferido algum sentido. Dentro da mente, tudo que é excessivo, e eu vou traduzir como excessivo tudo aquilo para o qual eu não tenho material simbólico suficiente para metabolizar, eu queria que vocês pensassem assim, o aparelho psíquico como um aparelho digestório. O repertório simbólico são as enzimas digestivas. Se eu como alguma coisa que eu não tenho enzima suficiente para digerir, como um bolo no estômago, para quem tem alguma intolerância ou alguma questão vai entender bem o que eu estou falando. E o trânsito do aparelho não vai nem para frente nem para trás. Isso, na mente, acontece da mesma forma, quando eu não tenho um repertório simbólico para poder metabolizar o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho o que a gente chama de um evento traumático. Então, quando isso acontece, o desenvolvimento fica impedido. Assim como o processo digestivo fica impedido, na mente acontece a mesma coisa, e isso tem uma série de repercussões. Muito bem. A gente tem tido crianças expostas, e não somente a imagens inadequadas, mas a um excesso de imagens e de experiências de prazer imediato, que depois elas não conseguem sair. Elas estão ficando adictas, como ele estava falando, muito cedo. Por quê? Quando eu começo a vida, a pessoa que cuida de mim, que cuidou de vocês, a gente vive uma ilusão necessária de que quem cuida de nós é um pedaço de nós mesmos. A gente vive uma sensação de que não há diferenciação, porque como a gente nasce desamparado, a gente precisa ter a sensação de que a gente está suportado na vida. Então a gente vive a ilusão
de que quem cuida de nós é uma extensão de nós. Porque se a gente se der conta, se o bebezinho se dá conta de que quem cuida dele pode não estar, ele vai morrer de desespero, né? No jargão popular, porque ele vai ficar se sentindo muito inseguro. Então é uma defesa, e isso é proporcionado por uma maternagem bem feita. Eu encontrei com uma pessoa agora que a gente estava falando sobre as fotos do bebê, vou te usar, tá? As fotos do bebê dele no celular, que ela falou, bom, celular de pai e mãe só tem isso, né? Quando são pequenininhos só tem as fotos deles, né? Porque a gente precisa, para poder constituir uma pessoinha, ficar totalmente devotado a ela, né? Então, é isso, vocês vão lembrar, quando a gente tem neném pequeno, a gente não fala de outra coisa. É tão lindo falar só de fralda, falar das noites que não dorme, né? Então, quem não tem filho começa a achar que a gente é chata para chuchu, né? Mas a gente está naquilo que alguns autores chamam da loucura materna primária, né? E a gente precisa disso para a gente ser um objeto primário para esse bebê suficientemente bom para que ele se desenvolva. Então, a gente mantém a ilusão de que ele é tudo, para que ele possa se desenvolver. Isso faz a marca de um prazer absoluto e uma sensação de segurança. Então, o bebê, quando ele está lá e ele chora, né, ou ele se mexe no bercinho, a gente já escuta, já levanta, não deixa chorar, mas ao longo do tempo, a gente começa a perceber que dá para ele aguentar um pouquinho até a gente chegar no outro quarto. Você pode terminar, muitas vezes, de pelo menos escovar os dentes antes de correr para lá. A gente vai fazendo o quê? Uma frustração à medida do que a criança aguenta, fazendo um corte naquela ilusão de que existe a disponibilidade absoluta. Muito bem. Esse corte, ele promove sofrimento. Vocês vão se lembrar, quando a gente deixa um bebê esperando um pouquinho que eu estou falando é um pouquinho, gente, 1 minuto, mas a gente sabe que o choro de um bebê por 1 minuto parece uma eternidade, né? E por quê? Porque a gente já viveu isso na pele. Então a gente se angustia. Ninguém que tenha saúde mental fica indiferente ao choro de uma criança, né? Então, a gente vai instituindo essa possibilidade de corte instintivamente tolerando. A gente não fica desesperado quando o neném está chorando porque a gente ainda não chegou com a mamadeira ou com o peito, né? Olha, a mamãe já está indo, está tudo bem. Né? Porque a gente sabe que está tudo bem. E ele vai entendendo na nossa fala, que ele associa, mas sobretudo na experiência vivida, que a sobrevivência depois daquele sofrimento. Ele sofre mesmo, ele chora de verdade, ele está desesperado, achando que ele está abandonado no meio do deserto, né? Então, quando a gente faz essa transição paulatina, a gente vai deixando uma marca de que a frustração faz parte, de que dá para tolerar, de que a gente está junto e que vai passar. Muito bem. Quando a gente introduz outros objetos, né? Eu brinquei com o objeto aqui para poder trazer um pedacinho de segurança de tudo que a gente estudou para poder falar. Quando a gente introduz outros objetos, a gente está tentando dar conta da angústia, mas nada substitui o humano. E o que a gente tem visto? Os eletrônicos entrando como o que vai aplacar a angústia do sujeito. Aí ela não é elaborada, ela só fica adiada. Nesse sentido, quando a gente introduz a frustração, a gente está dando uma ideia de perda. Aquela devoção que a gente tinha para a criança, quando ela era um bebezinho, a gente não tem mais. E todo mundo sofre com isso. Bebês e suas mães. A gente pensa que no desmame são só os bebês que sofrem, né, que choram, porque é um corte necessário, né? Mas as mães também têm um trabalhão com a criança dentro delas, no sentido de dizer: ah, mas coitada, só mais um pouco, né? Ela vai aguentar, como é que... Eu, há pouco tempo, estou com uma recém-mamãe comigo que está nesse processo. E a gente, é muito interessante quando a gente se dá conta, e o paciente se apropria, de que
é a bebê dentro dela que está achando que não vai aguentar, porque a outra já come tudo, bonitinha, fala, né? E aí ela chegou para mim umas sessões depois e falou assim, você não sabe agora. Ela procedeu, né? Tudo, sim, voltando, porque é uma experiência de perda, de luto, e a gente está nessa questão dos modismos, né, dos influencers, então, assim, agora, assim, o desmame gentil, né? E as pessoas acreditam que o desmame gentil é um desmame sem sofrimento. Né? Não, como achar que é o parto humanizado? Gente, um parto é um parto, né? O desmame é um desmame. É claro que o humanizado precisa reconhecer o sofrimento da mãe ali, dar um acolhimento para isso, mas não é sem sofrimento. Assim como o desmame gentil não é um desmame sem sofrimento, é um desmame sem crueldade, mas há sofrimento. É uma marca de luto que eu levo para a vida como marca de sobrevivência. E isso faz com que eu me desenvolva. Inclusive, né, tá marcado com a questão da fala, e até esse exemplo, né, dessa pessoa, ela chega para mim e diz assim, você não sabe, porque essa bonitinha está com 1 aninho e pouco, e assim, simbolicamente, por estar muito grudada, lógico, não chamava mamãe, né? Ela falava tudo, vovó, papai, passarinho, né? O cocó e tal. Mas ela falou, agora que, né? Ela realmente procedeu, agora eu ouço mamãe 500 vezes por dia por causa disso. Eu falei, bom, né, nas coisas que eu estudo há uns anos, tá indo tudo bem, né? Assim, eu por dentro aplaudia, que agora essa bonitinha cortou essa forma de uma ilusão fusional, de uma maneira sadia, que ganhou um nome, né? Então, não somos uma coisa só, então eu te chamo, porque eu não chamo pela minha mão, né? Eu chamo por quem não está grudado a mim, né? Então, essas experiências de sobrevivência ao luto, elas são fundamentais para a gente entender que na vida, nos momentos de perda, a gente sobrevive. E isso só é satisfatoriamente vivido com alguém que me acompanhe nessa travessia, com alguém que viva isso junto comigo e que conceda significado, né? E que dê a dimensão de que desprazer, incômodo, angústia fazem parte da vida, mas estão acompanhados de um outro sujeito que me dá sustentação, né? Então, é um tempo que a gente leva para crescer e para ser cuidado e para a gente aprender a cuidar, né? A percepção dessa capacidade, né, que eu vou ter de depois fazer isso por mim mesmo, precisa de um outro que tenha feito isso junto comigo. Não é um outro que tenha me poupado disso. É alguém que tenha que ter vivido essa travessia do meu sofrimento. Vocês estão aqui, vocês sabem. Como é que foi tirar peito, mamadeira, chupeta, que eles choram. Meu filho mais velho hoje está com 29 anos, eu tenho a cena na minha mente da primeira noite dele sem a chupeta. Ele dormia, viu, gente? E ele fazia o movimento da boca assim, eu olhava no berço e eu chorava, né? Então, e por quê? Porque o outro que cuida de um pequeno sujeito se constituindo, muitas vezes precisa metabolizar as emoções desse pequeno para que ele aguente, alguém que carrega o peso mesmo, né? Porque é pesado demais, por isso que, em função de pai e mãe, gente, a gente merecia, assim, um adicional de insalubridade na vida, que eu acho que é só... Não, é verdade, que é Deus que vai dar pra gente, né? A gente precisa confiar que vem de algum lugar, né? Porque, na verdade, é uma tarefa daquelas, ela é perpétua, né? A responsabilidade absoluta, né? Se dá certo, ninguém lembra da gente, mas se dá errado, né? Então, eu, como analista, posso dizer, né, que isso dá bastante trabalho, né? Só que, assim, o eletrônico, né? Quando ele está na mão da criança, então vamos assim, né? Estamos lá, passeando no carro, estou falando dos pequenos, mas a gente vai chegar nos mais velhos, né? Porque diz respeito à mesma coisa. Então, eles estão lá, tá chegando, tá indo na casa da tia, né? Tá chegando, né? Não, já estamos lá, né? Precisa ter uma certa paciência para a gente poder dizer, né? Não, olha, ainda não. A gente sabe o caminho, os coitados não sabem, né? Então, não, já daqui a pouco chega, você vai dando um significado para aquela espera.
E aí, ao invés de fazer isso, tem gente que dá o iPad, né? E o sujeito está lá, entretido numa lógica, que ele não precisa viver nada do que ele está vivendo lá no carro, né? Porque no carro é assim, bom, eu estou lá, nesse lugar que é o meu pai e minha mãe que dirigem, quem está me levando, eu não controlo nada. Eu estou só olhando o que está acontecendo, não sei metade desses lugares por onde eu estou passando. Não sei quanto tempo isso vai levar. E eu estou à mercê da confiança que eu tenho nessas figuras, por exemplo. Quando eu estou com o iPad, tudo isso sumiu. Eu estou numa lógica que depende de mim. Se continua naquela cena ou se vai para a próxima. Eu estou com vários estímulos altamente interessantes para mim, porque minha mãe já deixou lá aquilo que eu gosto, é aquele desenho que eu admiro e tudo mais. E magicamente eu cheguei na casa da tia Maricotinha. O que eu sei de espera? O que eu sei que a partir de que a espera pode me trazer alguma coisa que seja satisfatória? Nada. Perdi a chance do registro. Isso para falar só de uma situação básica, né? Sem contar que nessa interação com a tela, como eu falei há pouco, eu não tenho nem a noção do meu corpo, o que se passa comigo, estou incomodado, né? Nem a noção do corpo do outro, como é que o outro se comporta, qual é o movimento de aproximação e de distanciamento. Isso a escola pode falar um pouco para a gente, as crianças caem como nunca, e depois da pandemia a gente viu isso assim absurdamente, né? Todo mundo confinado em casa, as crianças não sabiam andar, não sabiam descer uma escada, né? Não sabiam participar de atividades, né? Podia pôr o próximo, por favor. E aí a gente vai vivendo uma realidade da intoxicação eletrônica, né? Em que a gente entra numa lógica que é a seguinte: a gente apresenta precocemente para as crianças, né? Como essa função de aplacar a angústia, e ela tem uma função, guardem essa palavra, de distrair ou aplacar o sofrimento psíquico. Que natureza de sofrimento? As mais variadas, cotidianas, normais, e que precisam ser elaboradas, não serem distanciadas, mas elas acabam sendo distanciadas, que são, por exemplo, falta de sono. Tá sem sono? Vamos assistir alguma coisa até você adormecer. Não é que assim, vamos assistir alguma coisa como um ritual antes de adormecer, não. Põe lá e uma hora o sono chega. Dificuldade para se alimentar. Coloca-se a tela, um desenho, quando a criança não quer comer, ela presta atenção no desenho e, por mágica, alguém coloca uma colher na boca e o sujeito não se apropria da experiência corporal, física ou emocional que ele está atravessando. Outras coisas, a angústia do existir. Crianças ficam, às vezes, mais agitadas, normalmente porque não estão conseguindo elaborar tudo o que vivem, porque a gente espera que tenha assim, uma sucessão de experiências que levam tempo para serem digeridas nesse aparelho psíquico, né, usando essa analogia. Angústias do crescimento, que dizem respeito, por exemplo, a todas essas perdas, os lutos necessários. Angústias ligadas a outras experiências. Rivalidades com irmãos, brigas, coisas, a gente não fala coisas das crianças, na verdade são coisas dos humanos, que eles estão começando a experimentar e que, por exemplo, né, estão vivendo lá a angústia com um amiguinho, uma situação na sala de aula, precisa contar para alguém que às vezes não pode fazer nada, não tem a menor condição de interferir no problema, mas acompanha esse pequeno sujeito na experiência de viver esse problema, que é o que a gente vai fazer depois, com muito mais propriedade, na vida adolescente ou adulta dos nossos filhos, onde a gente fica, como lá que eu falei do berço com meu filho mais velho, a gente fica descabelada por eles, eles contam umas coisas que você fala, Jesus tem misericórdia agora, por onde esse negócio vai caminhar. Eles contam, a gente fala alguma coisa que não muda nada, eles ficam super leves e a gente fica com aquilo, sem dormir,
conversa com o marido, né? Ele fala, meu Deus, lá vem, o que foi que ele te falou agora? Né? A gente a gente fica com aquilo para que o outro, tendo aproveitado só a nossa experiência de presença, possa seguir. Retome a confiança naquele modelo de que vai dar. Não sabemos de que jeito, mas vai seguir. Por quê? Alguém que sustenta comigo a experiência de perda, de luto ou de frustração me conta que eu vou sobreviver. Isso não quer dizer que eu vou sobreviver confortavelmente, que eu vou sobreviver com tudo dando certo. Ninguém está fazendo aqui apologia, né, do pensamento positivo. Não tenho nada contra isso, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de sobrevivência na vida. Então, eu dou a notícia de que não será uma catástrofe. Todas essas experiências de angústia que vão sendo aplacadas, na verdade, elas não são significadas quando você oferece o eletrônico, né? E elas vão gerando o quê? Uma sobrecarga, né? Porque eu me distraí da espera de chegar na casa da tia Maricotinha e ficou lá, né? Só que eu vou voltar, né, gente? Tem o caminho para voltar para casa, que eu vou estar mais incomodada do que antes, meu pai e minha mãe mais cansados, eu nem sentei na cadeirinha, já me deram lá um negócio, falaram, agora ele vai, gosta disso, né? A gente vê isso, restaurante, todas as situações de espera, de tolerância, né? De não prazer imediato, de não satisfação imediata. Como é que chega isso depois, lá no amadurecimento? Jovens que não sabem esperar um processo, que não sabem, como dizia o Cortella, pamonhar, né? Então, assim, a gente brinca às vezes que a vida não é pastel, né? Eu vivo muitas vezes, né, essa experiência quando eu sempre conto uma pessoa que eu cuidei há muitos anos atrás e estava impedido por questões emocionais bastante sérias de uma porção de atividades, uma situação de angústia extrema. E aí, acho que a gente estava umas 3 ou 4 sessões, ele falou assim para mim, ele falou, olha, você sabe que eu vim indicado do doutor fulano de tal, né? Você foi muito bem recomendada, mas você sabe, né? A minha empresa está lá sem mim, eu não consigo sair de casa. Nem atender o telefone eu tenho conseguido. Você tem certeza que essa conversinha aqui vai fazer eu melhorar? Aí o senhor eu falei, não, tudo bem, vamos vendo o que acontece, né? E depois, anos depois, quando a gente se despediu, eu falei para ele, olha, não é que aquela conversinha deu certo, né? E ele falou, eu não acredito que você lembra de uma coisa dessa, que vergonha, né? Onde já se viu, porque assim, tem um processo, porque nesse dia que falou, né, lá atrás, não, porque já tem 3 vezes que eu vim aqui, né, e assim, olha, eu continuo não conseguindo nem entrar no hall do elevador sem estar acompanhado, né? E eu dizia, não, vamos seguindo, né? Que é um pouco essa ideia de que precisa de alguém para poder estar junto, entendendo a angústia, né? E poder sustentar isso que é muito perturbador junto. A gente não resolve, né? A gente fica junto para tentar dar sustentação para poder fazer com que a travessia dê certo, né? Então, quando a gente desvia a atenção dessas experiências de pequenas sobrevivências, como de pequenas esperas, a gente mantém a incapacidade do sujeito de lidar com os estímulos e com os afetos contraditórios, por exemplo, né? Então, eu estou lá indo na casa da tia Maricotinha, lá é muito legal, encontro meus primos, mas tem essa parte chata para chuchu, e aí a gente vai criando, né, uma condição de lidar com uma coisa que é muito importante na subjetivação, que é a capacidade de lidar com a ambivalência, respondendo a alguém que estava falando, lógico que a pergunta não foi para mim, mas sobre, bom, por que então eu quero fazer uma coisa que eu nem sei direito que eu quero, né? Porque tem esses registros ambíguos, né? Não é bem o que eu quero, mas me dá um prazer, como é que eu decido sobre isso? A gente aprende assim, vivendo os lutos primários, para a gente depois poder ter continuidade, seguir na vida, né? Então, quando eu mantenho essa distância dessas possibilidades de elaborar a minha frustração e ver que eu sobrevivi, eu continuo me sentindo frágil. E cada vez eu preciso de mais anestésicos.
né? E aí a gente volta para o início, que é, eu preciso de mais alguma coisa que me anestesie, né? Então a gente está falando dos eletrônicos, temos várias, mas é nesse sentido. Bom, quando a gente fica nessa posição de aplacar o sofrimento da criança e não estarmos juntos nessa elaboração, o que acontece? A gente não tem a possibilidade de viver essa intimidade que transmite princípios e valores. É de acordo com essas experiências, é na travessia que a gente vai constituindo algumas experiências de historicidade, de pertencimento, né? Como disseram há pouco. Quando eu coloco um movimento que tem que anestesiar o sofrimento, eu não tenho a oportunidade, por exemplo, de deixar um registro que a gente tem. Bom, desculpe, o que meu pai e minha mãe fariam nessa situação? Como é que eles atravessaram? Não tem história. A gente vive essa ilusão das redes sociais de que todo mundo está nas Maldivas. Que ninguém tem questões, ninguém tem dificuldades, ninguém tem dúvidas, todo mundo tem certeza, ninguém tem angústia, então tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E essa questão que a gente falava, né, do aumento do índice de depressão, sobretudo nos jovens, tem relação com isso. Eles não têm modelo, eles têm influencers, né? Eles têm o Google, eles não têm pessoas que eles admiram, porque nas pessoas que eles admiram, existe um distanciamento onde cabe a fantasia. No influencer, eu sei até com que roupa ele tomou café, né? Eu sei como é que ele acordou. Eu estou lá, estou numa sensação de que não há distância. Vocês conseguem voltar naquilo que eu dizia do modelo do bebê originalmente? Eu não tenho separação. Se eu não tenho separação, além de eu não conseguir acreditar que eu continuo sem aquilo, ou que eu tenho valor sem aquilo, por exemplo, né, tem muitas implicações, eu não consigo desenvolver gratidão. E aí, o que acontece? A gente tem crianças sem amadurecimento, porque sem frustração eu não cresço. Como eu dizia dessa bonitinha, ela começa a falar daquilo que falta, né? Porque então a mamãe desgrudou, agora eu chamo a mãe, né? Se eu não vivo a experiência de frustração e de falta, eu não cresço, eu não me desenvolvo. E eu não amadureço. Eu só posso amadurecer se eu entendo que eu posso viver inúmeras situações de desprazer, de desafio, de ausência de segurança imediata e seguir. Senão eu travo. Nesse sentido, a gente também, na outra contramão, fica com a constatação de pais que estão inibidos na função parental. Por quê? Quando a gente não se coloca, a gente não faz treino também, como a Simone disse há pouco, de perceber que a gente se colocando, a gente vai gerar um desprazer, eles vão ficar aborrecidos conosco. Isso não tem nada a ver com desamor. A gente tem uma geração de pais com medo de perderem o amor dos filhos, deixando seus filhos órfãos. Enquanto que a gente esquece que são os filhos que precisam estar preocupados se eles estão perdendo ou não o nosso amor, porque é o nosso olhar de reconhecimento, de potência, de amor que os sustenta. E eles pedem pelo amor de Deus para a gente continuar fazendo isso. Mas se a gente fica acuado, a gente deixa eles órfãos, né? Nesse sentido, à medida que a gente vai oferecendo todas essas anestesias, o que acontece? Eu falei para a gente gravar aquela palavra do distrair, né? Ao invés da criança ou do adolescente se dar conta do que está causando desprazer nele, se dá conta da sua subjetivação, se dá conta dos seus afetos, das suas angústias, da atenção se voltar para aquilo que está promovendo o desconforto, ele olha para um anestésico. Esse anestésico pode ser, então, um eletrônico, muito à mão, pode ser qualquer outra situação que forneça prazer imediato, né? E que aplaque aquela angústia. Muito bem.
Nesse sentido, quando eu vejo lá a criança inquieta com alguma coisa e ofereço um eletrônico, eu, enquanto adulto, me desonero também desse lugar de precisar continuar dando sustentação. Eu penso no meu prazer, no meu conforto, ainda que inconscientemente. E eu estou ensinando para aquela criança que ela precisa se distrair daquilo. E eu posso dizer, nesses 30 anos de clínica, que a gente está diante de uma epidemia do transtorno de déficit de atenção, entre outras aí, né? E aí, se a gente olhar só por esse viés, a gente pode pensar muita coisa, né? De quem é o agente e quem é o sujeito da falta de atenção. Tinha um analista gaúcho, que infelizmente nos deixou, que ele sempre falava, né, que o transtorno de déficit de atenção, isso há mais de 15 anos atrás, ele falava disso, que era o transtorno de déficit de atenção dos pais. Que a criança sofria disso. Porque, gente, ficar acompanhando as crianças nas demandas que elas nos trazem é uma tarefa muito trabalhosa mesmo. Né? Eu não estou aqui dizendo de nenhuma posição diferente da de vocês. Eu sou analista, mas lá em casa eu sou mãe de 3, né? Somos todos sobreviventes. Mas essa questão do desconforto, ela não pode ser tratada com anestésico, ela tem que ser tratada com construção de ferramenta de elaboração. Então, quando a gente entrega o eletrônico para continuar a nossa conversa no restaurante, a gente está deixando de dar atenção para os filhos. A gente passa a ser o agente do déficit de atenção. E ele passa a ser o objeto do déficit de atenção. E ele está aprendendo que, diante dos desafios, eu tenho que me distrair. A professora está lá dando aula de matemática, eu perdi uma parte dos conceitos. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a primeira borboleta que passar. Eu vou olhar para qualquer coisa que me tire do foco do meu desconforto, porque é desse jeito que eu fui subjetivado. Então, a gente está falando de questões contemporâneas, mas que dizem respeito à estruturação de um sujeito de uma maneira muito diferente de tempos atrás. O Rodrigo falava essa questão do analógico e do digital. No analógico te espera, gente. No digital não tem. É um clique. E o iPad, o celular, o computador, ele funciona como a minha mamãe, lá da imaginação, que quando eu fazia A no berço, e se nós estamos vivos aqui, a gente fazia A no berço e alguém pegava a gente, alguém deu um jeito da gente sentir que podia confiar na vida. Eu retomo essa vivência de um prazer inicial para tentar sobreviver e não me desenvolvo, tá? Pode pôr o próximo, por favor. Na esteira disso, então assim, essa frase do Guimarães Rosa eu acho muito boa, né? Que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente na travessia. Então, a experiência vivida é que vai dar a notícia de como a gente vai se constituir. Pensando que a nossa plasticidade emocional e psíquica, também neurológica, se estende pelo menos até os 24 anos, né? Ele falou de 20 anos, né? Eu vou dizer para você que na minha experiência clínica está um pouco mais tardio, né? A gente tem uma série de possibilidades, por isso que a gente está aqui conversando, né? Só que para isso a gente precisa se implicar na experiência. E a gente tem vivido o quê? A medicalização da infância. Tudo agora está reduzido a gente precisar ter um laudo. E se a gente tivesse a notícia de como isso é danoso lá para frente, porque assim, na minha experiência, nunca esteve tão prevalente como agora, mas isso já acontecia há muitos anos atrás, né? A gente está já com jovens na adolescência ou na jovem adultez que há tempos atrás eram diagnosticados precocemente. Eu não estou dizendo, eu não tenho nada contra a medicação, eu tenho
muito contra diagnóstico mal feito ou apressado. Mas a gente precisa lembrar que a gente está tratando de crianças em desenvolvimento. Então, a gente tem uma geração que foi traduzida como portadora de déficit de atenção ou portadora de qualquer outra natureza de distúrbio, onde o sujeito se identifica com aquelas características. E aí a gente não sabe mais se aquilo está realmente se desenvolvendo ou se tornou uma profecia autorrealizável, onde ele não espera mais de si o que ele poderia esperar, né? Então, ele já se constitui para si mesmo, né, nesse espelhamento de um diagnóstico. E isso impede o desenvolvimento. Isso tira a característica individual de cada sujeito. Tá? Então, o que a gente precisa, né? Lembrar que no diagnóstico excessivo, a gente busca por uma justificativa que responsabiliza as crianças como se elas tivessem um defeito de fábrica. E a gente desimplica o ambiente. O ambiente é quem cuida, são os pais, é a família, é a escola, né? Então, a gente reduz e ingesta a possibilidade do desenvolvimento. Isso é muito sério. Eu acredito que a escola viva isso como uma questão. Em relação a isso, essa semana eu atendi uma família que a mãe disse para mim, eu queria muito que ele tivesse um laudo, ia ser muito mais fácil. E aí levou para fazer a avaliação, a criança não tinha laudo, né? Não tem, a criança está bem. E aí precisa organizar o contexto, precisa estudar, precisa ter esforço, precisa dar conta das avaliações. Precisa sofrer. Precisa sofrer. Sofrer sem achar que é uma catástrofe. Né? A gente estava conversando agora há pouco, né? Olha, temos intimidade com o assunto, mas a gente fica tenso de falar para vocês, assim, dá sempre uma sensação, e se tudo sumir, né? Porque eu tenho esses papéis aqui, tem no celular, tem no computador, e tem um no carro lá que eu deixei, vai que eu perco no caminho, né? A gente precisa poder viver. Sério, se alguém me assalta no caminho, leva a pasta, tem esse outro, né, para eu poder lembrar. Então, a gente precisa viver essa angústia para poder dar significado para a experiência e se fortalecer. Se eles não vivem sofrimento, se eles acham que a vida é como a vida das redes sociais, onde só tem prazer. Nas redes sociais ninguém tem dor de barriga, né, gente? Ninguém acorda um dia com dor de cabeça, ninguém nunca acordou de mau humor. E aí, nessa sensação de tudo muito laudado, a gente entra na questão do próximo, que é assim, nessa leitura equivocada, né, da sintomatologia, descontextualizada. Então, assim, as dificuldades relacionais normais, né? Brigou com amigos, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, né? As dificuldades de relacionamento, elas viram função ou disfunção cerebral. Não, porque me falta serotonina, me falta, né, alguma outra substância que me impede de estar estável. O sofrimento ou desajuste no ritmo do desenvolvimento é uma doença mental em curso, onde não há saída, né? A não ser a medicalização e uma série de suportes, de cuidados, onde, de novo, desimplica a identidade familiar, desimplica as figuras afetivamente investidas de segurança e continuidade na vida do sujeito. A dor psíquica virou depressão, né? Então, assim, todo mundo pode ter depressão uma semana, não está deprimido. A depressão é uma patologia séria, que precisa de cuidados muito específicos. Sofrimento, tristeza, é saúde mental. Sofrimento diante de alguma coisa que a gente não controla, que nos decepciona, que rompe com o que a gente está esperando, é saúde mental. A gente está numa época onde essas coisas não podem aparecer, né?
E aí, as consequências disso, elas podem ser permanentes quando a gente está falando dessa distorção na leitura do que se passa com o sujeito, uma vez que a gente está falando de crianças e adolescentes, onde a gente está constituindo a subjetividade. Como eu falei, vai virando essa proliferação, né, diagnóstica, onde a gente não para olhar a especificidade do ritmo de amadurecimento de cada sujeito. Ninguém está dizendo que a gente vai parar a vida para cada um, não é isso. Mas existe um ritmo diferente para cada sujeito, no momento próprio da sua história, com todo o aparato que ele chegou ao mundo, né? Ele está geneticamente determinado para muitas coisas, mas o ambiente fornece uma série de repertórios ou de impedimentos nesse desenvolvimento. A gente tem muito onde agir, onde intervir, se a gente suportar, olhar para isso e saber que isso não traz uma certeza. Que, como ele falou no final, tem o marceneiro e o jardineiro, né? Assim, olha, o marceneiro, eu tenho um móvel na minha cabeça. O jardim, eu tenho aquela planta na minha cabeça, mas eu dependo se vai chover ou não. Eu dependo, se teve uma seca brutal naquele período, tem uma poda que eu vou ter que fazer diferente. Experiências distintas para cada sujeito nos momentos da vida, perdas. Sempre são sofridas. Em determinadas épocas da vida ou de naturezas muito preponderantes, elas podem ser desastrosas mesmo e elas precisam de muito mais cuidado do que outras. Então, todas essas especificidades precisam ser consideradas quando a gente olha uma pessoa. A gente está reduzindo o olhar da pessoa para uma específica situação, né? Nesse sentido, o diagnóstico, né, sem reflexão semiológica, é uma descrição sem narrativa, né? É alguma coisa que tem lá sem contexto, né? Você pode pôr próximo, prometo que eu vou rapidinho. E que a gente está falando da adolescência e da prevalência de tristeza, né, nesses jovens. E essa parte eu acho muito importante, né? Que ele fala assim: com o enfado, o clínico se dirigiu ao menino: te dói alguma coisa? E ele responde: dói na vida, doutor. Né? Porque o adolescer, ele vem de uma origem onde ele tem a origem de para crescer, né? Ou de adoecer. E a gente diz que é um crescimento com sofrimento, porque são muitos lutos ressignificados. A gente perde os pais heróis da infância, a gente perde o corpo infantil que não tinha esse trabalho que me dá, porque eu não tinha espinha, não tinha oleosidade, eu não tinha que dar conta se olham ou não para mim, eu não tinha que ver se meu amigo cresceu mais do que eu. O corpo não pede licença para poder chegar. E eu perdi aquele que eu tinha, eu perdi aqueles pais dos quais eu me aproximava, inclusive fisicamente, sem a atrapalhação de todos os hormônios que estão botando a minha mente super atrapalhada, com eu não sei o que fazer. Parece que, né, eu me lembro de um adolescente que falava: nossa, parece que eu desejo até as árvores da rua. Né? Ele falou: você tem alguma coisa errada? Eu falei: não, você só tem 14 anos, está tudo bem. Então, isso faz parte, né? E aí, é uma época que, justamente porque a gente está vivendo todos esses lutos, né, a gente tem, por conta do desespero da perda, né, a gente vai voltar nas marcas lá atrás, se ajudaram a gente o suficiente, a gente tem a prevalência de comportamentos disruptivos, a gente tem uma chance maior, aí sim, de deprimir por conta de todo o desconforto que promove uma série de afetos que não são amorosos, são hostis mesmo. A gente tem muito ódio das mudanças, a gente tem ódio de não ter controle. Né? Um adolescente, se ele pudesse falar sem censura nenhuma e tivesse acesso sem censura, seria essa natureza de afetividade que está prevalente, né? De muita perda. E ele precisa da ajuda para poder crescer, né? Com o sofrimento e seguir. Só que aí ele vai lá e olha, todo mundo tranquilo na rede social. Ele olha todo mundo com uma vida melhor que a dele,
todo mundo, porque é o que ele falou, a não ser a tia dele, todo mundo mostra só o que é bonito lá, né? Ninguém mostra a outra parte, né? E como eles estão carentes de modelos, de ídolos que mantenham essa distância mesmo, né? Que não sejam os influencers, eles não conseguem sentir que eles têm alguma coisa parecida, porque tem que ser igual, né? Então, se eu não estou feliz igual, se eu não estou sentindo igual, eu não sou nada. E aí a gente entra numa espiral complicada. E o que acontece? Eu volto para o sistema que tinha lá no outro slide, né, da compensação imediata. Então eu fico online o tempo todo. Porque eu tenho a impressão de que eu estou acompanhado, por me sentir extremamente sozinho. Eu tenho uma tela que não me desaponta. Meu amigo, se eu vou chamar ele para a gente jogar uma bola ali no bosque, ele pode falar, hoje não dá porque eu vou fazer não sei o quê. O meu computador está lá, meu celular está aqui, ó, né? Eu posso jogar com um desconhecido online, a qualquer momento. Eu não vivo essa dor da falta. Eu não vivo essa experiência da ausência e ver que eu posso sofrer com isso, mas depois eu me recomponho. Não tem, né? E vejam, o que eu estou falando aqui é no sentido do excesso, dessa busca como uma adição, como um anestésico. Ninguém está aqui dizendo que a gente tinha que voltar para o telefone de disco, né? Que a gente tinha que ficar sem conexão. A gente está falando do uso, que está sendo feito indiscriminado e que a gente não se dá conta de para onde isso está indo, né? Então, a gente volta para essa posição, já falei, de presença, disponibilidade constante, né? E a gente fica impedido de continuar chamando a família, né? Para nos ajudar nessa elaboração dos cortes e lutos, né? Onde a gente estava falando aqui há pouco sobre a falta que faz, alguém falou do cartão, a falta que fazem os rituais. Porque eu preciso viver uma ausência para eu poder valorizar o que vem. E quando eu valorizo o que vem, eu perdi alguma coisa. Então, por exemplo, se eu dei para esse jovem um cartão de crédito, ele perdeu o direito de não estar prevenido para uma situação onde ele precise fazer uso do recurso financeiro. Ele perdeu o direito de não dar importância para isso em termos de como ele vai prestar conta caso ele perder. Então tem uma parte agradável e uma parte desagradável, uma ambivalência e uma ambiguidade presentes. Quando isso vem só como bônus, ele não sabe o ônus. E aí a gente se queixa, olha, trata como se não fosse nada. A gente deu como se não fosse nada. Ninguém chegou e falou, olha, você vai ter que esperar você ter não sei quantos anos para você poder ter isso. E se você perder, não tem outro imediatamente. Por quê? Porque a gente não quer que eles fiquem sem o recurso e passem um perrengue. E aí eu sempre pergunto para os pais no consultório, bom, mas e quando ele passar com o perrengue lá, com 24 anos, que ele esqueceu o pendrive da reunião? Quem vai intervir? Então, esses marcos de amadurecimento que trazem a notícia do ônus, eles estão muito rarefeitos. E o jovem não se apoia para poder seguir, porque ele tem que ver que aquilo passou. Então, as celebrações de qualquer natureza, elas são importantes por isso. Eu sempre falo isso em palestras, né? Não tem lugar que a gente chora, nem no velório a gente chora tanto igual em casamento, gente. Né? Porque no velório as pessoas estão contando piadas, se vocês notarem, né? A grande maioria tem muita gente comovida, mas tem lá fora todo mundo tentando anestesiar a angústia, contando alguma peripécia divertida. No casamento, a gente tem a ruptura de um estado de coisas para outro. Seja de que natureza for, gente, pode ser qualquer, é o chá de panela, é um almoço que a gente faz para ir, não importa. Todo mundo se comove. Por quê?
uma forma daquela identidade ser foi embora. Agora não é morador daquela casa, daquela família, está constituindo outra história. A gente tem uma passagem onde eu tenho um grande ganho e uma grande perda. Então eu choro pela perda, a gente se comove, por isso a gente não fala, nossa, mas estou chorando de alegria. Né? E é mesmo, a gente está muito feliz, mas está perdendo um pedação. Então, essa natureza de lidar com a ambivalência, a gente só pode experienciar dando sentido e significado. E isso a gente aprendeu com alguém que reage às nossas emoções, que ensina a gente a dar nome. Porque essa é uma outra questão nociva das telas. Eu tenho lá algo que me distrai, que me acompanha, mas que não reage a mim. Só reage se eu clico para desligar. Mas, se eu estou feliz, se eu estou triste, o curso do desenho, do jogo, é o mesmo. O meu estado não altera a resposta que eu vou ter. Para alterar a resposta que eu vou ter, o meu estado tem que ser um outro humano. Sem isso, eu não vou existir o suficiente. Né? E aí, quando eu estou lá na adolescência, com todas essas dificuldades, eu estou com esse corpo adulto, né, que está me atrapalhando, esse monte de espinha. Eu tenho um paciente que ele falava assim para mim, mas o meu cabelo tem vida própria. Não tem jeito, cada dia ele acorda de um jeito, era um rapazinho, viu? Cada dia ele acorda de um jeito, parece que ele existe separado da minha cabeça. Eu falei, olha, de certo modo ele está separado da sua vontade, né? Da sua cabeça ele tá bem ligado aí. E eu tenho recursos ainda incipientes para dar conta de um corpo que pode fazer coisa de gente grande. Então, a gente fala, né, que a adolescência, assim, eles são lindos, eles são uma Ferrari, né, por fora e uma Brasília amarela por dentro. Né? Eles precisam, a parte interna precisa de cuidados, né? Muitos. Né? Por fora tem toda uma potência do que virá a ser, se a gente integrar essa parte que precisa de cuidados e que precisa estar sustentada nesse processo de desenvolvimento, né? Nesse sentido, eles precisam de um ambiente que, eles saindo da anestesia, suporte toda a potência que eles têm, para se opor, inclusive. Porque é no embate com esses filhos adolescentes que a gente conta para eles que todo mundo sobrevive à tempestade. Do mesmo jeito que na casa de quem tem filho de 4 anos de idade, eu sempre falo que com o meu filho caçula, a Simone conhece um tanto, eu falava assim, meus vizinhos vão chamar o conselho tutelar, porque a hora do banho, porque tudo era não, tinha uma época que era tudo não, e aí, não, vamos tomar banho, não, nós vamos subir agora, não. Eu falava, bom, então olha, é o seguinte, você vai subir querendo ou não para tomar banho agora, porque está na hora. E era um escândalo, né, que eu pensava assim, qualquer hora alguém bate aqui na porta, né, e depois na hora que tomava banho, depois ficava tudo bem, mas qual que era o desafio ali? Saber se eu não ia mudar de opinião. Só que cansa para chuchu, né? Só que quando tem 4 anos, você pega, né? Ele agarrava na minha perna assim, mas a gente subia desse jeito. Agora, quando tem 16, que você começa a conversar, você fala, a gente vai pelo bom senso, é como se eles estivessem. Eu não me coloco nessa condição, né? Porque às vezes eu falo, o que eu estou esperando, né? Você vai pela razoabilidade. Você fala, bom, olha, vamos lá, então, mas isso aí não vai dar, porque, sabe, não vai... Uma série de argumentos. E aí eu falo assim, olha, seus argumentos são ótimos, mas não vai rolar assim mesmo. Né? Você não me ouve. Não, eu te ouço. Eu ouço perfeitamente, mas só não posso te atender, né? Então, eu estou entendendo o que você fala, mas eu não te atendo. E isso estica. Muitas vezes precisa de um basta, dizendo, olha, acabou, sinto muito. Aí aqui não tem democracia, né? Não adianta, não me entende mesmo, né? Vem a tempestade. Ninguém aqui faz retaliação, né? Eu tenho certeza, ninguém fica de cara feia, né? Ninguém, né, põe eles de castiando. Nós estamos lidando só com pessoas ideais, né? Então, assim, o que eles esperam? Que a nossa maturidade permita que a gente continue na nossa função,
mas sem abrir mão dos princípios e sem retalhar. Senão a gente fica na horizontal, igual os influencers, tá? A gente não é influencer, a gente é pai e mãe só, né? Só que para isso a gente precisa entender que o nosso tempo de protesto inconsequente já foi. Eu estou falando de um jeito bonitinho, né? Uma coisa que é muito dura, assim. A gente envelheceu, né? Se eles estão grandes, nós estamos todos ficando velhos, né? E assim, se a gente quiser a juventude perpétua, a gente não cuida do outro. Então, quando a gente entende que tem algum tipo de conduta que é para o lado de lá dos 20, não para o lado de cá dos 20, tudo começa a dar mais certo, né? Como essa questão da retaliação. Então, se retalhar, todo mundo perde, né? Fica de mal, não fala, ninguém discute o assunto, não volta mais naquilo. Aí precisa da Simone para entrar na conversa, para dizer, olha, você fala com ele, por favor, lá, né? Porque eu estou brincando, porque assim, nós também, enquanto analistas, claro que podemos auxiliar nessa conversa, mas eu sempre proponho para as famílias, olha, vamos conversar junto, então, porque às vezes, não, olha, está muito difícil falar com ele essas coisas, você não pode adiantar o assunto, né? Eu falo, olha, eu posso tratar dele ou dela, mas desse assunto a gente pode tratar junto, se for o caso a gente combina, né? Porque para isso a gente precisa ficar nessa posição de abrir mão da nossa juventude perpétua, para a gente dar o apoio e o amparo que eles precisam ao contar com a nossa maturidade. Que é a gente acreditar que aquilo faz parte, que aquilo vai passar, né? Porque senão eles ficam à mercê, né? Como o Rodrigo estava falando, né? Que fica lá procurando se teve o like, né? Se tem alguém... É o olhar materno de novo, né? Porque a gente que olha para eles fala, que bonitinho, olha isso que você fez. Precisa mesmo, que é bonitinho, a gente tem que se encantar. Mas eles ficam buscando essa natureza de prazer sem nenhuma crítica ou inserção da realidade. E isso não tem utilidade. Ninguém se desenvolve assim, tá? Nesse sentido, eles passam a utilizar esse excesso de telas, o virtual, como antídoto ao desamparo. A essa sensação que a gente falava lá no começo, assim, de não saber como é que a vida vai acontecer. Porque é o que a gente falou. Quando a gente está fazendo tudo de acordo com o que a gente acredita, a gente tem grande chance de que dê certo, mas a gente não tem garantias totais, a vida é assim. E se a gente não acompanhar a criança, o jovem, nessa posição de que não temos garantias, mas seguimos assim mesmo, eles vão se desesperar muito mais e vão travar. E aí vem... quando ele estava falando do burnout, né? Porque a vida virtual tirou de ser na borda do que é profissão, do que é casa, quando é hora do quê. Porque quando a gente tem um filho pequeno, a gente não tem a noção, ela já vem instituída ali na prática, né? Então tem a hora da mamada, a hora do banho, a hora de dormir, quando tudo vai bem, né? Aqui ninguém fez diferente. Então, assim, tem lá a hora da papinha e tal. Quando é a hora do quê? A gente perdeu isso. Então, essa prevalência do excesso, como fonte de sofrimento, ela está marcada pela ausência de contornos dos nossos limites, né? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria transmitir para vocês. Eu deixo uma última frase que eu acho que precisa encher a gente de esperança. Que a constituição do humano, né, o ser humano nada mais é do que a resistência absoluta, incontornável ao aniquilamento. A gente sobrevive, tanto que a gente está aqui, tá bom? Obrigada, viu?